noite. Bem-vindos então aqui à nossa segunda live desta série de consultório de saúde, de Tantra e Ayurveda, comigo e com Isabel Holística. Então, hoje é hoje vamos falar sobre amigdalite. Eu vou pôr aqui no comentário o título da live de hoje. Olá Isabel, olá Susana. Aqui. Bem-vindos a quem está a entrar agora. Estou aqui a apontar o tema para ficar aqui nos comentários para quem entra. Aqui. Ora aí está. Exatamente, já cá está. Então, bem-vindos a quem está a entrar. Vou aqui convidar aqui a Isabel. Vamos lá, a Isabel já cá está. Boa noite, Bruno. Vamos lá ver. Isabel Holística, então. Isabel, já te convidei. É possível que já tenhas recebido aí a. Pronto, já aqui está. Já aqui está ela. Olá, boa Então, noite. boa noite, como vais? Tudo bem, Alicia? E contigo também? Também está tudo. Estás-me a ouvir Ahm, bem? eu estou-te a ouvir bem. Quem Ok. estiver aí, peço também que nos confirmem que ouvem-nos bem, sem eco. Pronto. Ahm, então, para quem não me conhece, bem, vamos repetir aqui um bocadinho do que dissemos ontem. Não sei se há Exato. aqui pessoas que não tiveram ontem. O meu nome é Alicia Despertar Holístico. Eu sou coach e terapeuta de Tantra e de sexualidade consciente. O meu trabalho é focado principalmente no empoderamento de mulheres, trabalhar amor próprio, autoestima, autoconfiança, conectar com a energia feminina. E antigamente trabalhava como enfermeira e também estudei imensas terapias holísticas, também pus em prática. E hoje estou aqui neste consultório de saúde a trazer aqui um bocadinho de tudo, de toda esta compilação de aprendizagens que eu tenho feito e que tenho experienciado, para falarmos aqui qual é a nossa perspectiva relativamente a um sintoma tão comum que é a amigdalite. Isabel, queres-te apresentar a quem não me conhece? Olá, boa noite a todos. Espero que estejam super bem. Eu sou Isabel, sou terapeuta Ayurveda e, portanto, é uma das ferramentas que eu uso no mundo holístico, não é? Como terapeuta holística, inicialmente comecei a minha jornada como terapeuta Ayurveda, mas decidi então trabalhar nesta, neste mundo da terapia Ayurveda, que acaba por ser um mundo que funde a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual, a parte em que nos compreendemos de uma parte num mundo psicossomático, digamos assim. E é dessa forma que também eu trabalho com as pessoas que vêm até mim para criar uma relação mais saudável com elas mesmas, uma comunicação mais saudável com elas mesmas, se sintam mais saudáveis e mais equilibradas. E é esse o foco da Ayurveda, não é? Deste estilo de vida que é a Ayurveda e que também transformou a minha vida e que eu desejo que façam o mesmo também aos outros. E que é uma parte de mim, não é? Pronto. Gratidão, Isabel, aqui pela tua apresentação. Ahm, Vamos começar então aqui a falar um bocadinho sobre o que é a amigdalite. Para quem não sabe exatamente, estamos a falar das amígdalas, ok? Temos aqui na zona da garganta. E amigdalite é um termo que significa inflamação das amígdalas. Portanto, é quando nós temos começamos com inflamação, por vezes ficamos com infecção, que pode ser bacteriana ou viral, e que é um sintoma bastante comum na nossa população, não é? Exato. E agora vamos perceber porquê. Eu posso vos dizer que era das coisas mais comuns. Eu trabalhei na Saúde 24, quando trabalhava ainda como enfermeira, e então eu dava muito suporte e aconselhamento para a saúde,
e muitos dos casos eram amigdalites, era das coisas mais comuns que acontecia e que não está necessariamente só associado ao inverno e ao frio. E hoje então vamos perceber porquê e de onde é que vem a amigdalite. Um, e eu posso vos dizer, portanto, eu acabei por sair, deixar de trabalhar no sistema biomédico, portanto, na medicina moderna, porque não me fazia sentido simplesmente dar comprimidos para um sintoma, sem explorar de onde vem esse sintoma, qual é a origem, o que é que aconteceu antes desse sintoma aparecer, porque para mim os sintomas e a instalação das doenças no corpo físico são simplesmente uma consequência daquilo que não foi resolvido no passado. Isabel, queres partilhar aqui, segundo a Ayurveda, como é que a Ayurveda vê aqui a amigdalite? Antes de mais, quero partilhar, assim como comentaram aqui muitas em miúda, e eu também pertenci a esse leque, portanto, não é? Também passei pelas brasas, muitas brasas, quando sofria de bastante amigdalite. Portanto, até comecei a perceber com a Ayurveda, através da Ayurveda, e até se questionava, mas será que vamos tirar as amígdalas? É importante tirar as amígdalas, e eu quero reforçar a importância também das amígdalas, segundo também do ponto de vista ayurvédico, porque são falo das amígdalas, atenção, porque não estou a falar das amigdalites. Amigdalites é o desequilíbrio. Então, as amígdalas, não é, são uma defesa para o nosso corpo, e daí é importante, do ponto de vista ayurvédico, manter-se no corpo, de forma então a fazer então uma proteção microbiana. Alicia, se há aqui algo que queiras intervir dentro do teu conhecimento também, dentro do conhecimento da parte de enfermagem, também estás à vontade. Portanto, eu sempre concordei com isso e nunca retirei as minhas, e agora continuando também respectivamente a esta parte da Ayurveda. A Ayurveda então fala, como falei também ontem, é um desequilíbrio no é o dosha, não é? O dosha vata e kapha, que, portanto, estão em desequilíbrio. Quer seja, portanto, enquanto criança ou adulto, ok? Eles, portanto, dosha quer dizer aquilo que entra em desequilíbrio. Então, é o que significa em sânscrito. Portanto, não é eu sou do dosha vata. Não, é o vata que está em desequilíbrio. Ok? Ou é o kapha, vamos ver como é que ele está em desequilíbrio. Então, o desequilíbrio que é gerado é uma amigdalite. E, portanto, o kapha já é gerado por uma emoção de apego, ok? E o vata também, essencialmente, por sensações de medo. E essas sensações de onde vêm? Por problemas, então, aqui relativamente ao chakra da comunicação. E esta é essencialmente a visão da Ayurveda, pronto, e que depois entramos aqui num mundo psicossomático muito grande, porque obviamente que, portanto, um desequilíbrio físico é um reflexo do nosso comportamento emocional, e só quando ocorre esse desequilíbrio, que é a acumulação de toxinas, não é? Do nosso corpo, e assim como disse a Alicia, e bem, não é apenas, e cada vez mais, porque nós vemos que estamos num mundo em que já nem existem estações, e portanto o nosso universo interno é gerado também pelo poder das estações, não é? Mas já não existem bem estações, então o nosso corpo tem mais a tendência para criar ainda mais desequilíbrios. Já está um bocado perdido, então espera aí, hoje chove, agora está sol, não é? Então existe bastantes resfriados. E então, portanto, nós termos a capacidade de nos conhecermos internamente, de ver as nossas emoções e fazer essa limpeza para não gerar, então, essa toxicidade ou esse desequilíbrio, que neste caso que estamos a falar é uma amigdalite. E quando nós falamos em toxinas na Ayurveda, falamos de ama. Quando nós estamos constantemente a acumular ama, ou medo dentro de nós, ou apego falo, ciúmes, possessividade,
controle excessivo numa situação, não é? Estamos a controlar, portanto, vários tipos de apego que possam existir no nosso comportamento. E tu, Alicia, queres aqui inserir como é que o Tantra vê então esta questão da amígdala, este desequilíbrio? Então, não vou já começar pelo Tantra, vou aqui primeiro introduzir algo que acho que é importante. Falaste aqui na questão das toxinas, da eliminação de toxinas. Exato. Se nós pensarmos a nível fisiológico, as amígdalas, portanto, são estruturas que fazem parte do sistema linfático. E o sistema linfático ajuda-nos a fazer a drenagem, ou seja, a fazer uma limpeza de toxinas. Ok? Portanto, quando há aqui inflamação das amígdalas, o que acontece é que há uma acumulação de toxinas que não consegue ser drenada pelo sistema linfático. Então, e posso-vos dizer que o que é que acontecia na Saúde 24? Então, muitas pessoas que faziam amigdalites de recorrência, ou seja, que tinham várias amigdalites frequentemente ao longo do ano, foram recomendados pelo sistema biomédico para fazer amigdalectomia, ou seja, para retirar as amígdalas. Primeiro, aquilo que existe no sistema linfático são glóbulos brancos. E, portanto, glóbulos brancos são células do nosso sistema imunitário. Ok? Portanto, quando nós estamos a retirar as amígdalas, nós literalmente estamos a retirar parte do nosso corpo que faz parte, que nos protege do nosso sistema imunitário. Exatamente. E o que é que acontece? O que é que acontecia na Saúde 24 com as pessoas que já tinham feito amigdalectomia, portanto já tinham retirado as amígdalas, elas continuavam a fazer inflamações da garganta. Exatamente. Ou seja, supostamente, segundo a medicina moderna, a questão fica resolvida e dizem à pessoa, seja a criança, seja o adulto, que não vão fazer mais amigdalites porque, entretanto, as amígdalas foram cortadas. Ok, as amígdalas foram cortadas, mas primeiro cortou-se e, portanto, não se arrancou pela raiz. É a primeira. Portanto, fica lá alguma coisa, não é? Isto é a mesma coisa como nós fazemos depilação. Se o pelo não for arrancado, se for cortado, vai crescer muito mais rápido. Exatamente. Então, pronto. Essa é uma das questões. E depois, segundo, eu também não trago só aqui a perspectiva do Tantra, eu trago toda a experiência que tenho. Já vou chegar à parte do Tantra, exato. E então, há aqui uma das coisas que me começou a inspirar ao longo do meu caminho, foi qual é que é o significado emocional que está por detrás de cada sintoma físico que me aparece. E isto aprendi quando conheci um pouco de biodescodificação. Em espanhol é utilizado o termo biodescodificación e em inglês utiliza-se New German Medicine, ou Nova Medicina Germânica, que vai procurar qual é que é o conflito interno que dá origem a um sintoma que é manifestado mais tarde a nível do corpo físico. O que é que acontece? Segundo esta teoria, as amígdalas são o primeiro filtro de algo que entra no nosso organismo. Então, quando é retirado esse filtro, é quase como se disséssemos à pessoa, a partir de agora vais engolir tudo sem filtros, simbolicamente falando, ok? O que é que a amígdala mostra? Ou o que é que a amigdalite, neste caso, a inflamação da amígdala mostra? Que a pessoa é incapaz de engolir alguma coisa, tragar algo, e não estou a falar aqui de comida, estou a falar de emoções. Emoções, situações, coisas que a pessoa não soube lidar bem e que foi incapaz de engolir, de tragar. Alguma coisa que... Exato, ou seja, de alguma coisa que lhe fizeram ou até que lhe disseram. Também pode surgir quando a pessoa, por exemplo, estava à espera de receber alguma coisa e não recebeu e percebe que essa oferta foi para outra pessoa, que não ela. Então, também ser difícil de aceitar, ok? O que é que significa as amígdalas quando estão inflamadas? Significa que estamos de sentinela, de guarda, a proteger-nos para que essa situação que nos incomodou não se volte a repetir. Então, acima de tudo, tem a ver com esta incapacidade de aceitar, de gerir, de aceitar essa emoção que eu não fui capaz de engolir, não é? Que eu não sou capaz também de expressar a minha verdade
seja de pedir aquilo que eu necessito, e reconhecer as minhas necessidades e ser capaz de transmitir essas necessidades ao outro, ou também de mostrar o meu desagrado com alguma situação. E até mesmo dizer que não, aprender a Exatamente. dizer que não. É isso, é esse aspecto que é muito relevante, porque eu reparo que atualmente, e como aquariana, não é? Mas mesmo sendo aquariana, é curioso, eu sofri de muitas amigdalites, não é? Portanto, tinha este no lado aquariano que é revolucionário e diz as coisas, não se importa de entrar numa discussão. Eu reparava que muita gente tinha medo de entrar num conflito, ou expressar a sua ideia, ou expressar as suas emoções. Não é? Ficava a digerir, portanto, não digeria aquilo, não é? Que passa por aí, não é? E aquilo ficou cá dentro, não é? E ficou ali a pensar, olha, eu devia ter dito que não gostei da situação. Ou, mas se eu disser que não gostei, a outra pessoa vai reagir mal. E aquilo fica ali, não é? E a toxina acumula, porque são restos que ficam ali acumulados dentro do nosso corpo e, portanto, acaba por depois o corpo ter que, em forma de desequilíbrio, em forma portanto, de uma inflamação, gerar um método, ok, vamos agora deitar uns pulos em forma física portanto, em forma de patologia de liberar, porque muitas vezes nós vemos e quero também reforçar isto, uma patologia, um desequilíbrio de forma negativa, e obviamente que é algo negativo no nosso corpo, mas somos nós que levamos até esse ponto. Porquê? Porque o corpo tem que expulsar essa toxina que está mais no corpo, não é? Se nós não tivermos a força de vontade de dizer não, né? de expressar a nossa opinião sem medo, não é? Como eu tinha falado há bocadinho, sem medo, portanto, de expressar em conexão connosco, com a nossa verdade, aí, portanto, começamos a estar cada vez mais em equilíbrio e a evitar, então, questões como a amigdalite. Portanto, tem muito a ver em comunicar com as nossas necessidades, as nossas emoções e não ter medo de entrar em conflito. E eu noto muito isto, porque muitas vezes eu quero comunicar a minha verdade e me dizem, olha, Isabel, não digas isso, porque isso vai gerar confusão. Não digas isso. E eu notei que eu sofri de muitas amigdalites, e agora contando um bocadinho também a minha jornada pessoal, eu sofri de muitas amigdalites. E quando comecei a fazer esta jornada, juntamente com a Ayurveda, não é? Com as minhas emoções, ver quais eram as emoções reprimidas, o que é que eu não estava a expressar, a raiva, não é? Reprimida que estava cá dentro, como assim tu disseste, não é? Tudo o que estava ali, em vulcão, cá dentro, e eu não estava a expressar e não estava a saber gerir. E eu comecei, ok, a dar um ensinamento a mim e também a ser facilitada. Portanto, comecei a ver que aqui as amigdalites já não aparecem como era normal, não é algo que está a resultar. E comecei a ver que havia realmente uma conexão muito forte com esta parte emocional, não é? Desde as minhas vivências de infância até a parte atual, aos meus relacionamentos e, portanto, a maneira como eu me estava a gerir internamente. E o que é que se refletia na parte física. E depois houve por último, quero referir esta coisa muito curiosa. Houve num relacionamento, eu tive uma amigdalite. E comecei a espera aí, tinha aqui uma amigdalite e comecei a ver que realmente eu não estava a expressar os meus sentimentos naquele relacionamento. Era muito fria e isto é realmente uma das causas da amigdalite. Frieza, tanto a frieza recebida pelo outro, não é? Que podemos ficar retraídos e sentirmos-nos Não ser rejeitadas. capaz, não Diz-me? ser capaz de expressar, e não ser capaz de expressar esse desagrado, não é? Esse Exato, incómodo. exato, exato, exatamente. E isso depois, exatamente. Eu comecei a observar isso e, portanto, isso trouxe-me um ensinamento também muito grande, também para viver de melhor forma nos relacionamentos, portanto, amorosos, não é? Portanto, tanto a convivência com outras pessoas, a maneira como o outro lida comigo e como eu estou a lidar com o outro.
Portanto, ter essa observação dessa comunicação. E isso é muito interessante, essa relação, que é importante nos conectarmos através das nossas emoções, não é? A dizer, olha, eu sinto isto, senti-me desagradada, magoada, e isso previne então patologias. E quando eu e a Alicia também estamos a falar aqui da amigdalite, também podemos estar a referir a todos os bloqueios na zona daqui da zona da garganta, ok? Porque hoje em dia, se calhar, pode estar aqui alguém que tenha tido muitos quando era na sua infância, mas eu encontro também muita gente que tem problemas de tiroide, e muitas, portanto, destas causas ou consequências são as mesmas. Aliás, causas são as mesmas. Portanto, esta repressão interna, e eu não sei se concordas comigo, Alicia, de certa forma. Era mesmo aí que eu queria chegar. Portanto, para quem não conhece ou se calhar nunca ouviu falar de chakras, e porque é que eu vou aqui falar de chakras? Porque vamos ao chakra da garganta. E o que é que são chakras para quem não conhece? Então, os chakras, antes de mais, vou só reforçar para quem está aqui a assistir, vão fazendo perguntas, podem fazer nos comentários ou podem enviar aqui neste balãozinho com o ponto de interrogação, se quiserem. Até é mais fácil para ver a pergunta, se for aí. Vão comentando, vão participando, porque isto é um consultório de saúde. Nós vamos falar enquanto vocês não nos fizerem perguntas. Eu muito mais em criança do que em adulto, diz o Bruno. Pronto, é muito comum, sim, crianças terem amigdalites. E muitas vezes tem a ver com a forma como a criança se aprendeu ou não a expressar dentro do ambiente familiar, primário, antes de ir para a escola. Quando começa a ir para a escola, já outro tipo de educação começa a ter influência. Mas eu queria ir buscar aqui o chakra da garganta. E porquê o chakra? Para mim, os chakras, portanto, são pontos, são vórtices energéticos que canalizam a energia que vai irrigar e nutrir os órgãos do corpo físico. E os chakras fazem parte do sistema fisiológico que eu estudei na medicina tradicional chinesa, e é como se fosse o nosso corpo energético, ok? Quando a energia deixa de fluir, quando começa a haver um bloqueio no corpo energético, localizado no chakra da garganta, o que é que significa? O chakra da garganta fica aqui, não é? Todas as estruturas do corpo físico vão deixar de receber alimento. E o que é esse alimento? É a energia a fluir do chakra para os órgãos do corpo físico. Então começa a haver uma condensação, uma densificação da energia, como se fosse um bloqueio, eu costumo dizer, como se fosse uma nuvem mais escura no céu, que não deixa o sol passar. Acho que é um bom exemplo, uma boa metáfora. E o que é que acontece? Começa a haver essa densificação, vai aumentando ao ponto de se materializar no corpo físico. Então, tudo aquilo que existe a nível de bloqueio, ou seja, começa na emoção, a pessoa sente necessidade de verbalizar alguma coisa, mas não verbaliza, aquilo começa a bloquear o fluxo energético no chakra da garganta e acaba por se manifestar numa inflamação. E estamos aqui a falar hoje de amigdalite, mas isto é similar para faringites, para laringites, para rouquidão, para, como a Isabel já tinha referido, problemas na tiroide. E o que é que o chakra da garganta tem um nome que é o Vishuddha, que é o nome em sânscrito. E este é o chakra que é responsável não só pela nossa comunicação. E o que é que a comunicação tem em conta? Tem em conta o escutar e o expressar. Eu escutar o outro, portanto, eu estar aberta para escutar o outro. Às vezes há pessoas que só sabem falar e não conseguem escutar o outro, não estão abertos para isso. E depois há o outro que é como é que eu expresso a minha verdade. Eu sou capaz de dizer a minha verdade autêntica, aquilo que eu estou a sentir, aquilo que me vai na alma, ou vou ocultar a minha verdade porque não quero magoar o outro, porque não quero ofender o outro, e não vou dizer a minha... Parou aqui um bocadinho. Ok, já. Lá ver? Estás a ouvir? Sim, estou a ouvir. Espera aí que isto saiu-me aqui dos fones. Dá-me só aqui um momento. Ok. Pronto, vou falar entretanto,
Portanto, Já expressar, voltou. eu parei um bocadinho na parte de expressar o que sentimos, não é? Exato. Aproveito e Eu acho que já acrescento voltei. aqui. Ah, Ah, já? Ok. diz. Estou a ouvir. Ora, podes falar de novo. É que eu estou um bocadinho com eco. Parece que estás no fundo de uma Sim? gruta. Estás-me a ouvir com Ah, ele? sim. Continuas? Coloca os Então, fones peraí. assim um bocadinho mais para baixo. Não é questão dos fones, há bocadinho estava. Espera aí, vamos lá ver se Tá bem. assim. Ah, sim, 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 Se eu sim. tenho com eco, Sim. mas está bem. Se estiver bem, eu Eu tiro os ouço fones. melhor assim. Está bom assim. Perfeito, ok. Se alguém ouvir eco, por favor, Ah, avisem-me. Ahm, Só para terminar, e dou-te a palavra, Isabel, só porque já estava mesmo a sim, tudo bem, terminar. tudo bem, tudo Então, bem. o chakra da garganta está associado não só com a nossa capacidade de escuta, como a nossa capacidade, como a nossa capacidade, não estás a usar o micro dos fones? Bem, mas agora sim, ouve-se bem. Como a nossa capacidade de expressar a nossa verdade interior, a nossa autenticidade. E também saber colocar esses limites saudáveis, ao aprender a dizer que não. Quando eu estou em desagrado, quando eu estou em desacordo com alguma situação, quando eu não quero fazer aquilo que me recomendaram ou que me convidaram, Claro. portanto, é super importante, porque tudo aquilo que eu não expresso fica aqui bloqueado. E tudo que fica bloqueado vai ficar essa energia estagnada e vai haver algum sintoma físico mais cedo ou mais tarde, quando há tal acumulação de toxinas que tu referiste, Isabel. Agora passo-te a palavra. Exatamente, exatamente, é mesmo isso. E aqui eu quero referir dois aspectos muito importantes, que é, o primeiro, há bocadinho eu referi que é, portanto, quando nós temos uma amigdalita ou qualquer desequilíbrio nesta zona, no chakra da garganta, temos então um desequilíbrio no dosha vata, né, e no kapha. Portanto, nos elementos relativos ao elemento ar, que coordenam a maneira como o nosso prana, a nossa energia vital circula no nosso corpo, e o nosso elemento terra, que coordena a maneira como estamos enraizados ou aceitamos aquilo que vem até nós e nos nutre o nosso corpo. Portanto, o poder da aceitação é muito importante e dessa forma acedemos. Quando aceitamos algo, acedemos na maneira como escutamos. Então, quando nós estamos a escutar, equilibramos o kapha, ou seja, o elemento terra. Não só, isto é uma das formas, não é? Mas a saber escutar, né? De forma presente, e isso falámos um bocadinho na live de ontem, e também na maneira como nos expressamos de forma criativa. Isso tem a ver com o vata, não há? Com o ar, o movimento, a criatividade. Por exemplo, eu ter a maneira de me expressar de uma forma única como eu, criativa, não é? Sermos criativos, na verdade, é ser eu própria, porque nós, dentro da nossa cabeça, temos muitas ideias e dentro dessa capacidade podemos então usar como forma de expressão. Eu formei-me também em arte-terapia e utilizo isso na forma como forma de expressão e equilibrar então aqui o elemento arte, não é? Para nos expressarmos não só de forma verbal, não verbal, e também a pintar, portanto, também para equilibrar e prevenir estes desequilíbrios. Há pouco, agora outro aspecto relativamente, o segundo aspecto que eu queria referir. Eu julgo que é Bruno, que há pouco estava ali a referir, que tem dificuldades para se expressar ainda com os pais, e isto é muito recorrente. Ainda pessoas adultas terem dificuldades em expressar-se com os pais, e é um trabalho que pode ser até longo. Portanto, esta questão passa já pela infância, não é? Como é que aconteceu na infância? Muitas vezes acontece até a criança ter muitas amigdalites recorrentes e já haverem alguns episódios, por exemplo, na gravidez, que a comunicação que a mãe ou o pai estavam, portanto, a ter entre eles e a mãe, especialmente, estava a digerir essa comunicação ou a comunicar dentro dela, portanto, isso portanto, ter efeito no filho, a maneira como ele ouve as coisas e digere a informação atualmente na vida. E isso é muito importante, fazer esse estudo interno.
recorrer às nossas raízes, portanto, à nossa base, ao nosso ponto de partida, que foi quando nós nascemos. Portanto, onde é que há esse trigger, não é? Essas zangas aqui, como o Bruno está a dizer, essas zangas que nos servem como método de aprendizagem, sobretudo. A comunicação serve-nos como método de aprendizagem. Portanto, assim como nós referirmos estas questões das necessidades, é muito importante. Muitas vezes a questão de... Há muitas dificuldades, as crianças começam a desenvolver muitas dificuldades comunicativas quando são mais pequenas e depois reflete-se quando portanto, somos adultos, num conflito com os pais, não é? Porquê? Porque há uma relação ou extremamente protetora quando são pequenos, ou uma relação muito fria, portanto, o pai ou a mãe é muito frio, não é? Com o filho, e não há troca de sentimentos, não é? E até agora nós falámos que, tanto eu e a Alicia, que esta troca de sentimentos é importante, o trabalho das emoções é muito importante, e a expressão do que um está a sentir e o outro também, de forma equilibrada, e depois, assim como por isso é que o Bruno referiu, que na sua relação agora, sem me estender mais, portanto, na sua relação familiar com o seu filho e a sua mulher, está tudo bem, porque ele tem tendência exatamente a fazer o oposto. Portanto, esta questão é muito importante trabalhar, sim, ele individualmente, para que haja depois uma projeção coletiva, ok? Até com os pais, portanto, muitas vezes nós temos tendência, ok, já é passado, os meus pais são mais velhos, eu já fui educado. Não, é importante fazermos este trabalho interno. Se a comunicação ainda existem zangas, então é algo que nós internamente ainda temos que trabalhar a nível comunicativo e entregar-nos a esse trabalho emotivo, ok? De digerir o que seja. Vamos lá ver. Eu não sei se a Alice tem aqui. A internet está um bocadinho instável, não sei se é da tua parte ou da minha. Tu vês a minha imagem bem? Vejo. Ok. Tu tens alguma coisa aqui a acrescentar ao que eu disse, Alicia? Primeiro, relativamente às questões que nós não temos ainda resolvidas com os nossos pais, segundo a minha experiência e de muitos relatos que eu também tenho acompanhado de clientes com quem trabalho, nós, por vezes, é precisamente com os nossos pais, com mãe, com pai, que estão aí os nossos maiores desafios de vida. Claro. Porque são o núcleo onde nós crescemos, são as pessoas que nos serviram de referência, que nos ensinaram a estar no mundo, a falar, a comportarmos, ainda que fosse com linguagem verbal, com linguagem não verbal. E todos nós sabemos que a linguagem não verbal tem um peso muito maior na nossa aprendizagem do que na comunicação do que a linguagem verbal. Portanto, essa é a primeira questão. Portanto, eu acredito que os conflitos com os pais podem sim ser resolvidos, quando também há um trabalho de ambas as partes, cada um à sua maneira, não tem que ser igual, não tem que passar os dois pelo mesmo processo, mas também tem que haver essa abertura e esse desejo de encontrar um equilíbrio entre o filho e o pai, entre a mãe e a filha, entre a filha e o pai, ou o filho e a mãe. Pronto. Isso é uma das coisas. E depois, relativamente ainda ao Tantra, porque eu ainda não falei ainda muito qual é que é a visão do Tantra quanto a isto. Então, o Tantra, eu ontem expliquei um bocadinho, hoje vou dar só assim também uma amigué. Que é o Tantra, tem muito a ver com a conexão, pelo menos o Tantra que eu trago, porque há diferentes tipos de Tantra, diferentes escolas, diferentes interpretações, diferentes filosofias. Então, o Tantra que eu trago trabalha muito a conexão com a nossa essência, vai muito buscar, e o Tantra surgiu, portanto, acaba por ser uma tecnologia ancestral que surgiu há mais de 10 mil anos, na verdade, e que procurou responder a questões como quem sou eu, onde é que eu quero chegar,
na vida, o que é que eu quero fazer desta vida, qual é o meu propósito, e o que é que eu estou a fazer no dia de hoje para alcançar esse propósito a que eu me quero dedicar. Então, o Tantra traz questões muito profundas e essas questões profundas obrigam-nos a mergulhar lá dentro para nos conhecermos, retirarmos todas essas capas, todas essas moldes que nos formaram a nossa personalidade e que nós achamos que somos nós, mas que na verdade eu sou assim hoje porque eu fui influenciada, cresci neste ambiente, ouvi este tipo de conversa, fui para esta escola, tive este tipo de amigos, este tipo de professores e obviamente que todas essas experiências nos moldam ao longo da vida. O que o Tantra faz é retirar todas essas camadas, não sou eu, para ir à essência. E quando eu vou à essência, eu começo a perceber qual é a minha verdade interna, qual é a minha essência, qual é a minha autenticidade, o que é autêntico, o que é genuíno dentro de mim e que não foi influenciado pela sociedade ao meu redor. Então, como é que o Tantra vê a amigdalite? Respondendo então agora a essa questão. O Tantra vê a amigdalite como a pessoa que não se permite expressar a sua verdade, não se permite conectar com aquilo que é mais puro, mais verdadeiro dentro dela e ser honestos consigo mesmos. Então, eu quando comecei, quando o Tantra entrou na minha vida e eu comecei a trabalhar essa autenticidade dentro de mim e a questionar-me e a conhecer as profundezas do meu ser, que é esse o convite que o Tantra traz, eu passei a ter muito menos episódios de doença, muito menos, mas assim, já é raro, quando alguma coisa acontece, e quando acontece eu também pergunto o que é que o corpo me está a transmitir que eu não fui capaz de ouvir, que é sempre essa a questão que eu me faço a mim mesma. Então, o que o Tantra convida para evitar a amigdalite, neste caso, é então essa conexão com a nossa essência, o conhecer a nossa verdade interior, ser honestos, ser autênticos, ser genuínos connosco mesmos, porque nós somos exímios em esconder coisas de nós mesmos, em enganar-nos a nós próprios, em arranjar desculpas para nós próprios, para que a nossa consciência e o nosso ego aceitem. Então a nossa mente é tão manipuladora, é tão inteligente que ela consegue ir lá dar uma bela desculpa para a mente consciente ficar tranquila, descansada, ok? E muitas vezes nós somos regidos com muito maior intensidade pelo nosso subconsciente e pelo nosso inconsciente, que era aquilo que tu ontem, Isabel, falavas, do tal iceberg que Freud falava, não é? Do inconsciente, Sim, eu estudei bastante. Então, a perceber o que é que eu estou a enganar a mim mesma, o que é que eu não estou a ser autêntica comigo mesma, aprender a dizer que não ao outro e, portanto, olá, bonsoir. 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 Então, aprender a dizer que não, não ter medo de dizer que não. E como é que como é que eu trabalho de dizer que não sem ter medo? Primeiro, tenho que conhecer a minha verdade, tenho que perceber se é realmente não dentro de mim, tenho que perceber o que é que me impede de dizer que não ao outro. O que é que eu tenho medo quando eu digo que não ao outro? Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser julgada, criticada pelo outro, ser posta de parte. E porquê que eu tenho esse medo? Porquê que eu não tenho confiança suficiente em mim mesma para estabelecer os meus limites saudáveis e dizer, olha, acontece. E dizer simplesmente acontece, não é arranjar desculpas a dizer que não posso ir. É dizer, eu hoje não me apetece. Não estou virada para aí. É isso, Alicia. Um aspecto importante também, portanto, eu também como trabalho portanto, dentro desta vertente Ayurveda, sendo uma das ferramentas que trabalho e trabalho diretamente com a comunicação, como tu sabes, tu estavas a falar um bocadinho disto, da nossa verdade. E vou diretamente a essa questão, porque quando nós temos algum bloqueio na zona do nosso chakra da comunicação, temos muita tendência a dizer mentiras, a mentir mesmo. Portanto, não dizer a verdade, não ter a capacidade, ou olha, portanto, eu não vou mentir, simplesmente mentir.
E depois também existe aquelas das famosas mentiras, que são as mentiras que nem sabemos que estamos a mentir. Há aquelas que nós sabemos que estamos a mentir. Depois existem aquelas que, penso que também era aquela que tu estavas a dizer, que a pessoa acaba por nem saber se está a autossabotar ou a mentir, não é? Portanto, isso bloqueia muito o nosso chakra da garganta e leva-nos a desequilíbrios como este, como a amigdalite ou problemas na tiroide, e ter consciência disso, portanto, é muito importante, não é? Agora, como ter consciência disso, não é? É ter clareza, criar clareza, foco dentro de nós. Na Ayurveda nós falamos muito dos ojas, não é? E de uma forma mais comum é a nossa aura, é a maneira como nós trabalhamos a nossa aura, que pode ser através de ferramentas do Tantra, pode ser através das ferramentas da Ayurveda, pode ser através das duas ferramentas da Ayurveda e do Tantra. Portanto, esta manutenção da tua energia prânica, de como ela flui, de forma equilibrada, tu saberes escutar a tua energia, como é que ela está a fluir, para onde está a fluir, em que direção está a fluir, é muito importante. E saber também alimentá-la, não é? Alimentar essa energia para prevenir que perca, portanto, para manteres a tua clareza interna. Então, ganhares foco, ganhares concentração, satisfação para com o teu propósito, não é? Ou seja, conexão com o teu propósito. E isto, portanto, também são questões que, quando nós nos compreendermos a nossa vida interna, a nossa, portanto, também é este aspecto que a Ayurveda trabalha, o nosso universo interno, cada vez percebemos mais o que é que faz mais sentido para nós, qual é o trabalho que faz mais sentido, quais são as pessoas que fazem mais sentido na nossa vida, quais são as palavras que fazem mais sentido, as ações que fazem mais sentido, portanto, a maneira como nós devemos agir e nos conectar. Portanto, e quanto mais estamos conectados connosco e com a nossa verdade. E acho que é basicamente isso que também é muito importante, porque nós aí temos a profunda clareza de que, ok, neste momento é importante para mim que eu diga a verdade, que eu seja clara e que, independentemente de estar a dizer, olha, não me apetece ir, a outra pessoa, e não te apetece ir porquê? Mas espera aí, estou desacordo, armo já aqui uma confusão, olha, arma a confusão que tu quiseres. Eu não vou. Pronto, e a pessoa não tem medo de conflitos, já não tem uma amigdalite. Estou a simplificar, né? Estou a ser brincalhona agora. Mas aqui, nós se estivermos confiantes e seguros, não é, de nós, portanto, seguros do nosso corpo, estamos capazes de conseguir ficar ou não, ou conectados com a nossa energia e com a nossa prioridade de que nós queremos ser saudáveis e que em primeiro lugar está isso e em segundo lugar está o outro. E isto não é egoísmo, como eu digo sempre, é sabedoria. E é bom ter essa clareza, discernir afinal o que é ser saudável e afinal o que é ser egoísta. E é muito importante discernir isto, não ter medo de nos priorizarmos, porque quando nos priorizarmos, portanto, nós aprendemos a estar mais saudáveis. E passa muito por aí também, nós passamos a poder expressar de forma livre, não é? Quando nos desapegamos completamente, não sei se concordas, não é? Porque eu acho que o Tantra também fala muito deste desapego, que acaba por ser aqui o chakra da raiz e o chakra sexual, não é? O chakra da matriz, não é? Da energia sexual, que, portanto, que é nos desapegarmos, eu estou livre para expressar o que quero de forma equilibrada, não é estar aqui aos berros, mas sim de forma equilibrada, o que sai da maior mente consciente que nós temos, que é do coração. Porque lá está, estas duas vozes que nós temos, que é a voz racional e a voz do coração, falar da voz do coração é essa que nos traz o equilíbrio, é essa que nos vai trazer a verdadeira conexão com aquilo que nós somos, em estado de equilíbrio, chamado estado de samadhi. E pronto. E já aqui deixei aqui um resumo o que é que, portanto, queria acrescentar aí ao ponto de mentir, que eu acho que causa
uma reviravolta na vida das pessoas enorme, ao mentir-nos a nós próprios. E no outro dia li uma frase lindíssima, que é: a maior mentira que nós podemos dizer é a mentira que damos a nós próprios. E é mesmo isso, e nós muitas vezes esquecemos que achamos que estamos a mentir ao outro e que ninguém vai descobrir, não é? Mas primeiro, não nos apercebemos que quando estamos a mentir ao outro, estamos primeiro que tudo, a mentir-nos a nós próprios, porque é algo que eu não quero aceitar comigo mesmo, então eu nem sequer quero que o outro saiba que eu estou nisto, então eu digo uma mentira, não é? Porque eu próprio não o aceito. E depois, para quem é religioso, que diz que, não sei exatamente qual é a frase, mas que Deus sempre vê aquilo que nós fazemos, não é? Que Deus é omnipresente e que quando ninguém está a ver, como é que eu me comporto, não é? E nós pensamos, não está aqui ninguém, então eu vou fazer aquilo que quero, porque aqui não há ninguém para me julgar. E esquecemos que existe sim, existe sempre essa consciência que o nosso corpo vai sempre manifestar aquilo que nós não manifestamos. Aquilo que nós não expressamos de livre e espontânea vontade vai ser manifestado no nosso corpo. E ele expressa-se de outra forma, não é? Dá-te os sinais, o teu corpo é o teu maior mensageiro, como eu costumo dizer, comunica-te de uma forma brilhante, não é? Por isso é que eu gosto tanto do poder da comunicação, porque acho que há tantas formas de comunicar e que nós devemos dar valor a esse poder de comunicação que nós temos e as mensagens que nós podemos observar de forma bem clara, não é? Com clareza, e isso é que é importante, observar com clareza, não é? Não é ver sinais em tudo, mas, portanto, observar de forma clara, não é? Por exemplo, a Ayurveda, não é? Tem uma maneira de observar o corpo físico muito interessante. Até os sítios onde nós temos sinais, portanto, a análise na língua, não é? Quando há uma consulta ayurvédica, portanto, também na parte do ocular, a pele, portanto, há muita... Só pela parte física nós conseguimos chegar a imensas conclusões. E depois a parte emocional, obviamente, não é? A maneira como transcrevermos a parte emocional e como podemos observar os nossos comportamentos e podemos tirar um aprendizado daí de forma humilde e honesta, não é? E essa comunicação, e para mim isso é simplesmente comunicação, podemos evoluir cada vez mais todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, dá-nos aí de forma bem leve, sem estar em estado de controle, não é? Portanto, acho que é muito importante. Para complementar isso, queria aqui acrescentar, nós já estamos aqui praticamente a terminar. Não tivemos aqui perguntas até agora, portanto, podem fazer perguntas. Se quiserem deixar as vossas perguntinhas. Fazer comentários também. Há aqui um comentário que tinham dito me, myself and I, quando estávamos a falar do aprender a dizer que não e dizer, olha, hoje não apetece, eu hoje eu preciso de tempo para mim mesma. Isto agora vou para os comentários. Ai, poças. Portanto, tinha aqui portanto, um a falar... Tem que ter uma capacidade mental, se disser sempre a verdade, não temos o trabalho de estar a pensar. Eu não consigo perceber bem. Qual é a conexão? Já não me lembro bem. Entre garganta e genitais femininos? É aqui uma grande questão. Então, e há bocadinho por acaso tinha lembrado disto quando estavas a falar da questão da criatividade. Nós temos, portanto, o chakra sexual, onde temos o nosso útero e todo o nosso aparelho genital. Está associado, sim, portanto, é o centro de onde é que nós... como é que nós processamos as emoções, como é que nós lidamos de alguma forma com as emoções, é onde elas são acumuladas, de alguma forma. E, portanto, é também o centro da nossa criatividade, ou seja, é onde nasce a nossa criatividade, porque a criatividade está associada à energia sexual. No entanto, na garganta é onde ela se expressa, é onde eu manifesto a minha criatividade e é onde eu expresso as minhas emoções. Ou seja, é a minha expressão criativa, seja lá daquilo que for, inclusivamente das minhas emoções. Então, quando há um bloqueio no chakra da garganta, o que é que acontece?
pode também haver problemas no chakra sexual, no chakra sexual. sagrado. Portanto, problemas a nível uterino, nos ovários, no canal vaginal. E muitas vezes, por exemplo, posso-vos dar aqui só aqui um exemplo, não querendo saltar para outro tema, porque já estamos mesmo aqui a terminar, e também não é o tema de hoje, mas a candidíase vaginal é uma proliferação fúngica da Candida albicans, que é um fungo que já existe naturalmente no nosso corpo. Simplesmente pode ser uma não expressão dos meus limites saudáveis. E, portanto, pode estar associado ou não com sintomas que se manifestam na garganta. Mas a candidíase vaginal manifesta-se no canal vaginal. Então, Exatamente. há sim uma conexão entre a garganta e os genitais. Portanto, quando um está bloqueado, é muito provável que o outro esteja bloqueado. Quando um está tenso, é muito provável que o outro esteja tenso. Aqui Quando um como, dói, é possível que doa. Isabel, diz isto. aqui como terapeuta Ayurveda, lá está, e como trabalho nesta parte da comunicação, obviamente quando existem, por exemplo, quando se é comunicado eu sinto culpa, ou por outras palavras é manifestada uma tensão na garganta de culpa, vergonha, não é? Palavras que expressem vergonha, ou se nota aqui que não quer expressar algo, não é? Portanto, tudo é manifestado de forma inconsciente no canal uterino ou no chakra, portanto, sexual, e que já começa desde o chakra da raiz. Portanto, sempre que é feito um tratamento, quer seja físico, quer seja emocional e espiritual, no chakra da comunicação, automaticamente está sempre a ser feito um. Oi? Ai, meu Deus, senhores, isto é lindo. Neste caso, portanto, no chakra sexual. E então tem sempre em conta, tendo em conta também a emoção associada, e isso é importante, ver qual é a emoção associada, as causas associadas, ok? E isso eu quero referir, que é um ponto importante, as causas associadas, porque depois é muito bom mergulhar nessas questões, ok? Para nos compreendermos melhor. Agora fizeram aqui outra pergunta, Alicia. Acho que não é uma pergunta, é só um comentário. Creio que a Helena está a falar de uns cristais, que é só Sodalite azul. Yeah. Sim. Acho que is the throat, which is Yeah. associated, ou seja, é um cristal para a garganta que está associado que nos facilita a comunicação e o crescimento da nossa expressão. Sim, temos vários cristais, principalmente os de cor azul ou, neste caso, a sodalita varia em algumas cores, mas temos alguns, portanto, cristais que podem ajudar, portanto, no seu uso, que podem ajudar a equilibrar o chakra da garganta. Portanto, fica aqui, agradeço aqui à Marie também pela dica ou por relembrar a importância do uso dos cristais para aquelas pessoas também que faz mais sentido, não é? Porque há pessoas que não faz sentido e não usam, não é? E tudo bem. Exato. Olha, eu vou agora aqui, já estamos aqui mesmo a terminar, já estamos quase a fazer uma hora, só para Isabel, para quem não esteve aqui na live de ontem, explica só às pessoas como é que elas te podem encontrar, como é que tu as estás a ajudar, e eu a seguir também. Ok, portanto, eu agora abri vagas para o programa Cura da Consciência. Este programa trabalha essencialmente nós termos uma relação mais consciente connosco, uma relação mais saudável, ter a capacidade de nos expressarmos da melhor forma, de uma forma livre, sentirmos sem bloqueios. Portanto, neste programa, que é um programa de 1 para 1, é trabalhado essencialmente isso, nos sentirmos mais conectados connosco, com esta relação mais saudável connosco, ok? A conectar-nos com o poder da nossa consciência e no sentido do despertar. Portanto, é um programa Foco e Equilíbrio e Jornada Despertar. E também estou a dar consultas individuais, aqui já mais para o tratamento físico, para uma nutrição consciente, são portanto, a nutrição ayurvédica, portanto, para quem desejar, pode enviar-me mensagem, criar alguma questão relativamente também a questões da comunicação, relativamente também à parte ayurvédica ou também à parte da nutrição ayurvédica, que se sinta à vontade
eu estou disponível para ajudar no que sentirem. Até já. Alicia, partilha aí então o que é que vem aí. Exato. Pronto. Então, eu vou em breve começar, agora nas próximas semanas, agora em outubro, um programa de transformação e empoderamento de mulheres em grupo, online, onde vamos trabalhar todas estas questões de limites saudáveis, aprender a dizer que não, cultivar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, conectar com a nossa energia feminina, conectar com o nosso prazer e com o prazer de viver. E também, aprender a expandir o prazer para quem quiser ir um bocadinho mais além e conhecer outras formas de utilizarmos a energia sexual para a nossa autocura, para a cocriação da nossa realidade. Então ficam todas convidadas, para quem sentir curiosidade podem enviar mensagem. Em breve, carinho de água, espera aí. Olha o chakra da garganta. Beber água, também muito importante, porque é necessário conectar com o elemento água, ok? Algo que está em desequilíbrio quando se cria uma amigdalita ou qualquer desequilíbrio. Deixo aqui a dica. E a novidade é que eu vou lançar aqui um programa para os homens que querem se adentrar, conhecer um bocadinho mais dos mistérios do prazer feminino, portanto, algum do conhecimento que eu tenho reunido nos últimos anos em trabalho com mulheres. Então agora também poder ajudar homens nesse sentido. E pronto, e ficam aqui convidados. Portanto, qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, aqui uma cliente já a dizer que está ansiosa pelo programa do Despertar da Deusa Tântrica, que é esse o nome do programa. A Lena agradeceu, parabéns às duas, força. O Bruno, obrigada às duas, foi maravilhoso aprender a ligação entre a nossa forma de comunicar e as nossas patologias no chakra da garganta. Gratidão também pela tua presença, aliás, pela presença de... Obrigada a todos, sim. Grata Se pela... precisares de alguma coisa, envia mensagem. Desculpa, é que eu estou a ouvir com um bocado de delay. Alicia, dou-te aqui, diz-me. Mesmo aqui temos mesmo que desligar a live. Mas é isso, grata a ti, Isabel, pela tua presença, pela tua contribuição. Prazer, outra vez, estarmos aqui as duas juntas a trazer maior consciência a estes temas. E grata a todos que estiveram presentes, que comentaram, aqueles que não comentaram, mas também estiveram presentes. E um beijinho a todos e uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. Não, quinta-feira. O último episódio. Até já. Infecção urinária na quinta-feira. Exatamente, infecção urinária. Até já. Quem quiser saber mais. Muito grata, preparámos-me a juntar à Isabel num dos programas dela, que bom. Beijinhos às duas, grata. Obrigada. Beijinho, até já. Com licença.